Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com vocês para falar de um assunto que é muito interessante. E esse assunto é o modelo atômico de Bohr e a quantização da energia. Esse é um assunto muito importante porque ele é um dos pilares, mais do que isso, um dos pilares históricos da onde surgiu a mecânica quântica, que a gente sabe hoje em dia que é a teoria que melhor descreve a matéria em nível atômico, subatômico. Bom, antes disso, eu vou aqui fazer um pequeno sumário sobre as diferenças entre a mecânica quântica e a mecânica clássica. Bom, na mecânica clássica, os entes dela, sejam partículas ou sejam ondas, eles só podem ser apenas partículas ou apenas ondas. Eles não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, igual acontece aqui na mecânica quântica. E, além disso, das teorias de Maxwell, né, do eletromagnetismo, a gente vê que na mecânica clássica a luz ela é descrita por uma onda, e essa onda é uma onda de campos elétricos e magnéticos. Mas já quando Einstein estudava um efeito chamado efeito fotoelétrico, ele usou de base que a luz, no caso, ela era feita por partículas, por pacotinhos de energias. E esses pacotinhos de energia, né, são pacotes de luz, eles eram chamados de fóton. Então a gente vê, né, que no caso a luz ela tem essa interpretação de ser partícula também, a partir dos estudos do modelo fotoelétrico. E mais tarde, né, de Broglie, né, conhecendo essa teoria de Einstein, ele falou, por que as partículas então não podem ser consideradas ondas também, já que ondas podem ser consideradas como partículas? E essa é a chamada dualidade onda-partícula, né? E no caso aqui, que ondas são essas, né, que as partículas podem ser? Essas ondas são nada mais, nada menos do que as ondas de probabilidade, o que é chamado, né, quem já está mais acostumado em física, é a chamada função de onda. Beleza, tranquilo. Esse daqui é um sumário bem breve sobre as diferenças de mecânica clássica e mecânica quântica. Bem simples. Aqui no caso, né, a gente sabe das teorias de Planck, muitas vezes a gente até aprende já na escola, que quando se tem uma energia, pode-se sempre associar a ela uma frequência. E essa frequência aqui eu chamei dessa letra grega ni. E essa constante de proporcionalidade entre a frequência e a energia é a chamada constante de Planck, aqui no caso. E essa frequência, no caso, ela é a frequência do comportamento ondulatório da partícula que você está interessado. Aí aqui no caso, né, aqui embaixo a gente tem essa outra relação, que é a relação de de Broglie, né, que é o cara que pensou na dualidade onda-partícula. Para ele, esse P aqui para quem está no ensino médio, ele é a quantidade de movimento, né? E a quantidade de movimento ela se relaciona com um comprimento de onda relacionado a esse comportamento ondulatório da partícula. E, de novo, a constante que aparece é a constante de Planck aqui, que você vê que ela tem um valor bem pequenininho nas unidades SI, né? Que no caso está dando em joule segundo, né, unidade. Aí, uma pergunta que é natural a gente se fazer, né? Nossa, tudo bem, a gente tem esses comportamentos estranhos em que partículas podem ser ondas e ondas podem ser consideradas partículas também, essa dualidade meio maluca. Por que no mundo real, né, que a gente enxerga, isso daqui não aparece? Bom, vamos lá, que eu vou usar eu mesmo de exemplo. Vamos imaginar que no caso, eu tenho 74 quilos, mais ou menos. E eu estou andando numa passada bem devagar. Estou andando a 1 metro por segundo. Isso dá 3,6 km por hora, mais ou menos. Isso daí. 3,6 km por hora. Aí, se eu pego e calculo esse meu lambda aqui, né? Eu vejo que vai dar da ordem de 10 a menos 35 metros. Se a gente pegar e comparar isso com a distância do raio atômico, olha aqui. O raio atômico tá da ordem de 10 a menos 10 metros.
o meu comprimento de onda está 10 a menos 35 metros, ou seja, esse comprimento de onda, que nada mais é do que um comprimento característico para aparecer fenômenos, no caso de interferência, né? Se fosse, no caso, se a gente está imaginando em ondulatório, eu precisaria, esse comprimento ele é muito, muito, muito menor do que o raio atômico. E todo mundo sabe, né, que todo mundo aqui é muito maior do que o raio atômico, né? Então, esse comportamento ondulatório ele não aparece na vida da gente corriqueira, né? Ainda bem, porque senão ia ser muito estranho. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Vamos lá. O que a gente aprende na escola, né? Provavelmente o último modelo atômico que a gente aprende na escola é o modelo de Rutherford, que é esse modelo aqui planetário. Nele, eu coloquei aqui de exemplo o átomo de hidrogênio e ele é formado por um próton e por um elétron. E aqui a gente tem que a força elétrica que vai dar, no caso, esse movimento circular uniforme, né, que esse elétron está fazendo, ele vai ter essa cara aqui, né? Essa daqui é o que a gente muitas vezes aprende na escola como sendo aquela constante K, né? Ela é 1 sobre 4π dividido por ε0, né? Mas enfim, é uma constante só. Aqui a gente tem, né, que é o produto das cargas, mas como a carga do elétron e a carga do próton é a mesma, então vai ser simplesmente a carga deles ao quadrado. E aqui, né, tem essa dependência do raio da trajetória ao quadrado. E mais do que isso também, a gente tem que a energia potencial dessa força elétrica, ela é dada por essa mesma constante, né, que muitas vezes a gente chama de constante K, vezes o produto das cargas dividido por, agora só pela distância, não pela distância ao quadrado. Beleza. O que a gente pode fazer com isso? Bom, a gente pode achar uma expressão para energia, né? A energia total desse elétron aqui, né? Vamos lá, vamos começar a fazer isso. Vamos lá. A gente sabe, né, que a força centrípeta, que no caso vai ser a própria força elétrica, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Não é mesmo? E a aceleração centrípeta, como a gente já aprendeu na escola, ela vai ser simplesmente a velocidade do elétron ao quadrado dividido pelo raio, né, dessa trajetória circular. E aqui a gente pode já igualar com a força elétrica, né, que é a força centrípeta, que vai ser 1 sobre 4π ε0 e ao quadrado sobre r ao quadrado. Beleza, vamos guardar essa expressãozinha aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é escrever a energia, né? A energia, como todo mundo sabe, vai ser o seguinte, energia desse elétron, né? Vai ser a energia cinética dele, mais essa energia potencial dele, que vai ser o seguinte, vai ser mv2 sobre 2, menos aquela expressão da energia, né? 1 sobre 4π ε0 e2 sobre r. Beleza, né? Agora, vamos ver aqui o seguinte, né? Essa daqui é a expressão da energia. O que a gente pode fazer? Vamos tirar essa dependência da velocidade, não mesmo? Beleza, vamos tirar essa dependência. E olha aqui que a gente já tem um mv² prontinho aqui para gente. Então, é só a gente fazer essa substituição, né? Que vai ser o seguinte, a gente vai ter que a energia desse elétron, né, vai ser basicamente mv2 sobre 2 menos 1 sobre 4π ε0 e 2 sobre r. Que, fazendo a substituição, vai ser 1 sobre 4π ε0 e 2 sobre r2 vezes r sobre 2 menos 1 sobre 4π ε0 e 2 sobre r.
Bom, a gente vê aqui que esse R aqui cancela com esse quadrado e sobra aqui esse meio, né? E se a gente faz essa continha aqui, a gente descobre que a energia vai ser simplesmente menos 1 sobre 8 π ε0 e 2 sobre R. Beleza. Essa daqui seria a energia que o elétron tem, né, nessa trajetória circular. Só que aqui, né, não tem nada na física clássica que diz que, no caso R, tem que ser um valor ou outro. No caso aqui, R pode ser qualquer. Beleza? R pode ser qualquer. Porém, R poder ser qualquer, diz que também a energia pode ser qualquer. Só que existiam alguns problemas já experimentais que indicavam que, no caso, essa energia aqui, ela não era, assim, uma energia qualquer. Existiam algumas energias que deveriam ser definidas, ou seja, o espectro, em vez dele ser uma coisa contínua, ou seja, tipo, você jogava luz, no caso você criava uma lâmpada de um elemento puro, ela não dava um espectro bonitinho, assim, com todas as cores. O que acontecia era que só aparecia certas cores nesse espectro, né? Então seria alguma coisa assim, né? A intensidade com relação à frequência ou comprimento de onda. Alguma coisa desse tipo. E isso é uma característica de que a energia não pode ser qualquer, né? Então, aí teve uma ideia muito interessante do Bohr. Ele até ganhou o prêmio Nobel por esse modelo, né? Vamos lá. O que o Bohr fez? Bom, ele usou basicamente a ideia de que o elétron tem comportamento de onda. Beleza, o elétron tem comportamento de onda. Então, o que ele fez? Vamos lá. A gente olha essa trajetória aqui, né, que o elétron tem, né? Que a gente vai ter o próton e aqui, né, a gente vai ter o elétron. E esse elétron, ele tem todo esse raio, toda essa trajetória aqui para percorrer, né? Beleza? E essa trajetória, ela vai ter um comprimento de 2π vezes o raio. Só que a ideia que ele teve foi pegar aqui, no caso, o começo e o fim da trajetória, né, que terminam no mesmo ponto, e imaginar isso daí como se fosse um aberto, né? Uma região... ele cortou essa trajetória, né? Mais ou menos assim. Aí, beleza, a gente sabe que aqui a gente vai ter o comprimento de 2πr, né? Tudo bem, a gente tem esse comprimento de 2πr. Só que a gente sabe, vamos supor que aqui no começo e no fim, essa onda ela tá sempre parada, né? Beleza? Ela tá sempre paradinha. Aí, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, né? Se ela é uma onda, a gente aprende às vezes em corda, quando a gente estuda, no caso, as cordas, tubo sonoro, essa coisa do tipo, que esse comprimento aqui específico, ele diz um pouco sobre qual é o comprimento de onda permitido, né? Para esse raio, para você conseguir ter uma vibração, né? E aqui no caso que ele chegou é que é como se ele tivesse o seguinte, né? Ele tivesse uma onda aqui dentro desse tubo. E aqui, no caso, essa distância até aqui, né? Para essa onda que eu escrevi, ela é simplesmente o comprimento de onda. Agora, outra coisa que a gente também pode fazer, a gente não precisa colocar um comprimento de onda só, a gente pode colocar mais, né? Vou até aqui apagar para mostrar que, por exemplo, eu posso ter alguma coisa desse tipo. Aqui, aí vai, sobe de novo. Isso daqui a gente tem o quê?
dois comprimentos de onda. Então, a ideia dele, que foi muito esperta e muito sagaz, foi falar que esse 2π vezes o comprimento do raio vai ser igual a um número inteiro vezes o comprimento de onda. Lembrando que esse comprimento de onda é aquele dado por de Broglie, que relaciona com a velocidade e tudo mais. Então, o que a gente tem que fazer é usar esse input aqui pro raio, né? E vamos ver o que acontece. Vamos lá. O que a gente sabe, né, é que... vamos lá, como a gente começa aqui? Beleza, o comprimento de onda vai ser a constante de Planck dividido pela quantidade de movimento, que é m vezes v, né? Aqui, igual do jeito que eu escrevi. E, no caso V, tem um formato bem específico, né? Que a gente já viu quando a gente estava substituindo. Aqui, no caso, eu já vou fazer a substituição direta para não ficar tão comprido o vídeo, né? Mais do que já está. E vai ficar mais ou menos o seguinte. Vai ficar aqui dentro, então, uma raiz quadrada de 4π ε0 mr dividido por e quadrado. Beleza? E aqui no caso, né, o input, né, que no caso Bohr teve, né, dessa expressãozinha aqui, foi falar que isso daqui tudo vai ser 2πr sobre n. Beleza? Tranquilo. Então agora o que a gente vê, né, nessa equaçãozinha aqui é que a gente consegue cancelar esse r aqui com esse daqui e sobra raiz quadrada de r. Beleza, então a gente descobre que raiz quadrada de r vai ser igual a n a constante de Planck dividido, que no caso eu vou até escrever melhor, dividido por m dividido por 2π vezes aqui essa raiz quadrada de 4π ε0 dividido pelo produto de cargas, né? Beleza, aqui, tranquilo. A expressão está escrita aqui. E agora o que a gente precisa fazer é só calcular quanto vale o r, né? Então é só elevar tudo isso ao quadrado, né? Então r vai ser igual a n quadrado h quadrado m. Opa, aqui em cima faltou um m, né? Então aqui a gente vai ter m quadrado 2π ao quadrado vezes 4π ε0 m e produto de cargas ao quadrado. Bom, se a gente fazer aqui cancelar aqui rapidinho, né, a gente vê que esse quadrado do m corta com esse, e aqui no caso o 2π, né, vai cortar com um desses 2π aqui. Então vai ficar, já simplificando, igual a n quadrado h quadrado sobre mπ, que no caso sobra em cima ε0 sobre e quadrado. Beleza? Essa daqui é a expressão do raio. E nota aqui já, né, no caso, que esse raio aqui ele já está quantizado, né? Nota, ele já está quantizado, porque ele tem essa dependência de n aqui, né? Lembrando que n vai ser o quê? Vai ser igual a 1, 2, 3, 4... um número inteiro, né? Igual a gente viu aqui, né? No caso da gente ter a cordinha, né? A gente vai ter sempre um número inteiro. E nota, quando a gente pega n igual a 1, a gente chega no que é chamado o raio atômico, né, de Bohr, ou raio de Bohr, que é chamado de h quadrado ε0 dividido por mπ produto de cargas ao quadrado.
E isso daqui, né, eu não vou fazer a conta, né, você pode procurar na internet o quanto vale. Isso daqui está da ordem de meio angstrom. Alguma coisa desse tipo. E a gente vê, né, que o raio atômico a gente já consegue, pelo menos para o hidrogênio, a gente já descobre ele aqui já, bonitinho. E agora vamos lá, o que a gente já tem essa expressão aqui, é só fazer a substituição na energia, né? Que a gente já tinha o formato, né? A gente sabe que a energia, ela vai ser igual a quê? Menos produto de cargas ao quadrado, 8π epsilon zero, no caso, vezes 1 sobre o raio. Só que aqui, ó, o raio a gente já descobriu, né? É só escrever de novo. Então, vamos lá. A energia vai ser menos E à quarta. No caso aqui, vai ter o produto pela massa, né? E embaixo a gente vai ter simplesmente 8π epsilon zero, né? E aqui no caso a gente vai ter epsilon zero ao quadrado. E aqui em cima a gente vai ter mais um π e h ao quadrado vezes 1 sobre n2, que vai ser aqui a gente simplificando, né? Toda a expressão, então vai ser m e a quarta sobre 8 epsilon zero ao quadrado vezes a constante de Planck ao quadrado vezes, lembrando que o sinal, 1 sobre n2. Lembrando que n pode ser igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Essa daqui é a expressão da energia, e a energia é quantizada. E quando essa expressão foi descoberta por Bohr, ela explicava muita coisa. Ela explicava basicamente todo o espectro do que tinha esse conhecimento até o momento do hidrogênio, né? E essa constantezinha aqui, né? Ela é chamada de Rydberg. Ela dá uma unidade de energia, né? Ela é o Rydberg. E ela é equivalente a 13,6 elétron-volt. E essa energia aqui é basicamente a energia de ionização do elétron do hidrogênio, né? É a energia que a gente precisa para formar um H+, que a gente precisa dar para o elétron para formar um H+. E beleza, tudo bem, a gente viu aqui, a gente quantizou a energia, e isso daqui vira um diagraminha de energia, né? Vai ser alguma coisa mais ou menos desse tipo. A gente vai ter aqui, vamos imaginar um gráfico aqui da energia, aí vamos ver quais são as energias permitidas, né? Que no caso, para n igual a 1, a gente vai ter aqui a menos 13,6 elétron-volt. Aí, a segunda, que é n igual a 2, nota que a gente vai dividir a energia por 4. Então, vai ser 1/4 aqui do nosso diagrama, né? Imaginando que, sei lá, o zero está mais ou menos aqui. Aí, assim por diante, quando n igual a 3, é 1/9 dessa energia do começo. Então, vai ser alguma coisa mais ou menos aqui. E cada vez mais vai se adensando aqui nas proximidades do zero. Aí você nota que aqui vai ficando aproximadamente contínuo, né? Aproximadamente um contínuo. E que nota aqui, né? Para os casos aqui já de n baixo, né? Ela é bem característica a quantização, do jeito que a gente aprende. E uma coisa que é interessante, que eu não sei se é muito comentado no ensino médio, mas eu acredito que não, a gente aprende o diagrama de Linus Pauling, né? Ele é aquele lá, né? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d e assim vai, né? Por diante. Esse 1 aqui, né? No caso, esse 2, 3, ele é equivalente, se a gente estivesse pensando estritamente no átomo de hidrogênio, no caso, quando a gente faz isso, a gente não está pensando só no átomo de hidrogênio. Mas se a gente estivesse pensando estritamente no átomo de hidrogênio, esse daqui, ele significa que a gente está nessa energia aqui, nessa primeira energia, que é simplesmente o n igual a 1. Aqui no caso 2,
quando a gente estivesse no n igual a 2. Então seria essa energia aqui, a segunda energia. E o 3, no caso, essa terceira energia aqui. E assim por diante, né? Então é legal a gente ver, né, que esse modelinho de Bohr, ele já dá essa ideia, né, do que seriam as energias da distribuição do diagrama de Linus-Pauling para o átomo de hidrogênio. E isso é bem interessante. E imagino que talvez seja novo para vocês, e isso é uma coisa muito legal e que revolucionou a física e todo o funcionamento do século XX e agora também do século XXI. E que é muito interessante e muito importante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos se você acha que eles vão gostar desse vídeo também. Até mais. Falou!